Nossa história começa em um novo semestre. O protagonista, ansioso, se encontra em uma nova turma. Hoje é o primeiro dia de aula, e logo o professor chega, dizendo que a aula ia começar e pedindo para todos se sentarem. E não demorou muito para Kuroki, nosso protagonista, perceber que, ao seu lado, sentava-se uma garota que era conhecida por ser uma garota perigosa, e seus traços eram muito peculiares que chegavam a chamar muita atenção, como olhos vermelhos como rubis, pele pálida e delicada, semelhante à de uma boneca, lábios estranhamente vermelhos, olheiras profundas que faziam seu rosto se destacar, e uma expressão que parecia estar em constante tristeza. E todos esses traços chamavam muita atenção. Ele nunca havia interagido com ela antes, a conhecia apenas pelos rumores, o que a tornava uma figura ainda mais intrigante para ele. Eles eram muito diferentes. Kuroki começou a se analisar e percebeu que nunca tinha falado com uma garota antes. Ele se via como alguém simples, sem graça e sem nenhum estilo, em resumo, nada que chamasse a atenção de outras garotas. Kuroki está no segundo ano do ensino médio. E as únicas coisas que sabia sobre a garota eram baseadas em boatos. Então, ele escutou alguém chamar o nome dela, Shihara. Alguns colegas começaram a fofocar, dizendo que ela era bonita, mas bipolar, com várias restrições, insinuando que seria difícil se aproximar dela e que não era bom ser notado por alguém como ela. Uma garota no grupo comentou que sua amiga achava Shihara assustadora. Outro garoto concordou, chamando-a de perigosa. Kuroki percebeu que, apesar de sua aparência e popularidade, Shihara também era vista como perigosa. Era difícil não ouvir esses rumores, já que todos falavam sobre ela todos os dias. Apesar disso, ele não conseguia imaginar-se interagindo com ela. Mas, de repente, Kuroki sentiu o olhar de Shihara sobre ele. Ela estava observando diretamente. Ele entrou em pânico. Será que ela não gostou de ser encarada por ele por tanto tempo, enquanto ele estava perdido em seus pensamentos? Será que ela ficou irritada por eu ter olhado para ela? Ela não está me encarando demais? Por quê? Pensou Kuroki. Será que, sem querer, eu a encarei por muito tempo? Não tinha nenhuma má intenção, mas será que ela ficou brava? O protagonista refletia que o olhar de uma garota bonita é poderoso, deixando-o sem saber o que fazer. Ele começou a pesar suas opções, e tudo o que realmente queria fazer naquele momento era sair correndo. Kuroki se lamentava por ser um inútil, por não conseguir nem sequer conversar com uma garota. Quando finalmente decidiu se desculpar, percebeu que ela ainda o encarava diretamente. O que ele deveria fazer? Ele dizia a si mesmo para não ter medo. Afinal, não era como se ela fosse tirar sua vida, certo? Quando Kuroki tentou chamar Shihara, percebeu que ela já estava próxima demais, o encarando novamente, cada vez mais perto. Não havia para onde olhar. Eu quase não tinha lugar para olhar, pois ela já estava tão perto de mim, pensou Kuroki, sem querer, olhando para baixo e vendo algo que não deveria. Kuroki se perguntava como as coisas tinham chegado a esse ponto. Ele não sabia o que ela queria dele. Será que era uma pegadinha? Ou quem sabe uma nova forma de bullying? Lentamente, percebeu que ela já estava basicamente grudada ao seu lado, e sua ansiedade disparou, sem saber o que iria acontecer. Shihara continuava o encarando. Kuroki se perguntava se ela ao menos estava piscando. Quando ele finalmente decidiu chamá-la, ela calmamente se aproximou ainda mais, o puxou suavemente, com a voz baixa, perguntou se ele poderia emprestar seu caderno. Confuso, ele entrega seu caderno de matemática, sentindo-se inexplicavelmente compelido a fazê-lo. A proximidade dela faz com que suas costas se encharcam de suor, um misto de nervosismo e fascinação. Os rumores sobre ela ecoam em sua mente, mas ele percebe que pouco sabe sobre essa figura enigmática. Com um gesto surpreendentemente gentil, ela lhe oferece um caderno em troca, chamando de presente de agradecimento. Ao pegá-lo, ele nota que é o caderno de história. O professor anuncia o tema da aula, funções trigonométricas, mas seus pensamentos estão longe, perdidos na possibilidade de que ela possa ser mais interessante do que imaginava. Subitamente, o professor o chama para resolver um problema. Ele admite,
constrangido, que não tem a menor ideia da resposta, mas oferece fatos aleatórios sobre o shogunato Edo, deixando o professor sem palavras. O tempo passa, e ele percebe que ela adormeceu. Mesmo em sono, seu rosto mantém uma aura intimidadora. Ele a observa, um turbilhão de emoções, surpresa, confusão, desconforto, tentando decifrar o enigma que ela representa. Outros alunos cochicham nas proximidades, tecendo teorias sobre o comportamento dela. Mencionam como ela olha para o pulso e sorri, sugerindo que ela possa ter problemas. Insinuam que ela tem uma presença perigosa e perturbadora, um lado sombrio de sua personalidade. Ouvindo isso, ele se sente dividido. Reflete sobre como ela se encaixa nessa imagem sombria que pintam dela. Sua aparência parece alinhar-se com esse tipo de comportamento, tornando fácil imaginá-la envolvida em situações obscuras. Após a aula, ele se aproxima dela, encharcado de suor e visivelmente nervoso. Ela estende um pacote em sua direção, um chiclete. Ele se vê preso em um conflito interno, parte dele acha a situação estranhamente fascinante, outra parte se preocupa com o significado de aceitar o chiclete. A ideia de um beijo indireto o deixa desconfortável, mas ele se pergunta se deveria estar empolgado com essa novidade. Por fim, decide aceitar o chiclete, não querendo parecer rude ou magoar os sentimentos dela, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Ao mastigar um pedaço, ele comenta que tem o mesmo gosto do chiclete que costumava comprar em caixinhas pequenas, trazendo-lhe boas lembranças. Ela ri, o que ele acha um pouco estranho, mas ela oferece o restante do pacote. Ao se afastar, ela promete vê-lo amanhã. Ele acena com a cabeça, pensando que ela é realmente interessante. No dia seguinte, ele a vê rabiscando em um caderno. Parece ser uma lista de metas para o novo semestre, cumprimentar alguém e fazer amizade com o garoto ao lado dela. Até agora, ela cumpriu apenas a primeira meta. Apesar de não compreendê-la completamente, nosso herói conseguiu se aproximar da infame garota perigosa que senta ao seu lado. Após a aula, no banheiro, ele reflete sobre como tudo está acontecendo rapidamente e quão estranha a situação parece. Não está acostumado com pessoas de vibrações intensas, sempre sentindo que elas não gostam dele sem motivo aparente. Ao sair do banheiro, ele a vê parada ali. Ela o cumprimenta casualmente, e ele, surpreso, pergunta o que está acontecendo. Ela explica que o viu entrar e pensou que poderiam ir para casa juntos, já que estava esperando por ele. Ele fica chocado ao saber que ela esteve esperando do lado de fora do banheiro masculino. Finalmente, ele volta à realidade, notando que ela também parece um pouco surpresa. Leva um momento para ele processar a situação. Não está acostumado a vê-la tão alegre, o que o pegou desprevenido. Ele pergunta se ela realmente quer ir para casa com ele. Após seu pânico inicial, uma torrente de emoções o invade. Sendo do tipo que fala o que pensa sem muita consideração pelos sentimentos alheios, fica genuinamente curioso sobre o motivo da surpresa dela. Ela começa a tremer e se afasta um pouco, mas ele, inesperadamente confiante, pergunta se ela vai de trem. Quando ela responde que sim, ele sugere que vão juntos para a estação. Ela parece encantada e aliviada, pressionando a palma da mão contra o rosto. Talvez ela não seja tão assustadora quanto ele pensava inicialmente. Durante a caminhada, ele pergunta casualmente se ela sabe andar de bicicleta, já que muitas pessoas pedalam até a estação. Ela admite que não sabe, e, surpreendentemente, ele também não. Eles acabam brincando sobre isso, como se já fossem amigos, e ela tenta conter uma risada, divertida com a falta de habilidade de ambos. Ele fica um pouco atordoado, não esperando essa reação dela. No caminho para casa, ambos se veem sem palavras, e o silêncio parece pesado. Ele começa a se preocupar, achando que precisa quebrar o gelo, mas a expressão dela é intensa, quase como se estivesse com raiva, o que o deixa nervoso, à beira de entrar em pânico. Ele teme que seu plano de aliviar o clima esteja fracassando miseravelmente. De repente, ela diz que está olhando para o grande traseiro de um gato, e ele se vira para ver do que ela está falando. Acaba sendo apenas uma decoração da padaria japonesa Manju. Ela comenta que os dois gatos parecem empilhados um sobre o outro, como grandes amigos. Ele fica um pouco confuso e pergunta se os olhos dela estão bem.
Ela admite que está usando lentes de contato coloridas e acrescenta que não são exatamente da melhor qualidade. Ele oferece seus óculos, os que usa quando não consegue ver direito o quadro negro. Ela experimenta os óculos e parece perceber o que realmente está avistando. Quando os devolve, há um leve rubor em suas bochechas. Ele admite que também teve dificuldade para ver a decoração no início. Ela rapidamente pede para esquecer o que acabou de acontecer, e ele responde com um pedido de desculpas desajeitado. Quando ela vira as costas e continua caminhando, ele de repente percebe que ela é, na verdade, meio fofa. Ele se estapeia mentalmente, tentando não ser idiota, e corre para alcançá-la, perguntando se ela gosta de gatos. Ela não responde, apenas repete que ele deve esquecer o que aconteceu. Ele concorda, dizendo que ela está certa. Quando chegam à estação, ele diz que está indo para a plataforma 4. Enquanto ela está prestes a se despedir, ela o interrompe, vasculha sua bolsa e puxa uma caneta, pedindo para ele estender o braço. Ele fica confuso, imaginando o que ela vai fazer. Ela escreve o ID do seu chat no braço dele, sorri timidamente, e diz que quer conversar com ele fora da escola também. Então, ela acena e se despede. Ele fica parado ali, se perguntando se ela realmente gosta de gatos, e de repente percebe que acabou de receber o contato dela. Durante todo o caminho de volta para casa, ele está em estado de choque, pensando em como conseguiu o contato dela. Ele embarca no trem, passa por outra estação, atravessa a rua, chega em casa e, animadamente, conta para sua mãe que conseguiu o contato de Chihara. Sua mãe o parabeniza. Na escola, outra garota está procurando por Mai e a encontra, abraçando-a por trás e perguntando o que ela está fazendo. Ela pergunta se Mai está livre e quer ir para o quarto dela, e Mai concorda. A conversa se desenrola, revelando que essa amiga, Shinatsu, é sua confidente. Ela comenta que as unhas de Mai parecem opacas e menciona que a cor preta realmente combina com ela. Acrescenta que o atual namorado de Mai parece muito obcecado por ela e brinca sobre talvez desistir de namorar, já que acabou de terminar com o ex. Depois, ela se pergunta em voz alta se não era melhor com o ex, já que ele não a achava irritante e era muito carinhoso com ela. Ela menciona que também ama Mai por sempre estar lá para ela. Shinatsu percebe que Mai está sonhando acordada e pergunta por quê. Mai, envergonhada, admite que mordeu a própria bochecha. Depois de um tempo, Shinatsu termina de pintar as unhas de Mai e pergunta se pode tirar uma foto para enviar ao namorado, mencionando que foi ela quem fez as unhas de Mai. Ela se orgulha de como o namorado responde rápido às mensagens e prontamente envia a foto. 7 segundos depois, ele lê a mensagem, o que a deixa muito feliz. Shinatsu pergunta de novo se ele realmente era melhor, mas Mai não parece muito empolgada. Ela então diz que quer fazer uma pergunta e Shinatsu a encoraja a continuar. Mai pergunta por que Shinatsu enviou aquela mensagem. Ela explica que é o bastante para acompanhar o que a outra está fazendo. Mai responde que vai tentar também, mas primeiro pergunta se fazer isso ajudaria a se aproximar de outra pessoa. Shinatsu, inicialmente confusa, rapidamente confirma que sim. Ela então pergunta se Mai quer se aproximar de alguém. Mai permanece em silêncio, mas Shinatsu diz que ela é fofa. Shinatsu então decide escolher algumas roupas e maquiagem para Mai. Enquanto continua a pintar suas unhas, diz a ela para não se preocupar. Sentindo-se mais tranquila, Mai concorda e Shinatsu sugere que elas façam compras de roupas após a aula. Enquanto isso, voltamos para Kuroki, que está em casa, assistindo TV e pensando em assistir a um filme antes de dormir. De repente, seu telefone toca. É uma notificação de Chihara. Ele vê uma foto de um prato de udon e se pergunta que tipo de foto é aquela. Sem saber como responder, ele decide dizer que comeu cavalinha frita no jantar. Depois de enviar a mensagem, ele fica nervoso esperando uma resposta. Quando seu telefone toca novamente, ele pula de susto. Ao verificar o celular, ele vê a resposta dela e sente uma onda de alívio. Ele acha engraçado que alguém tão misteriosa como ela coma algo tão saudável. Enquanto isso, ela parece igualmente surpresa com essa troca estranha. Chegamos ao final do vídeo bem rápido, né, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade.
Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar criando conteúdo, especialmente agora que o canal tá começando. Se curtiu, deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve, porque isso faz toda a diferença e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Comentem se vocês querem ver a próxima parte, estou super animado para continuar com essa obra. Valeu demais pela companhia e até a próxima!